Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero fazer aqui um comentário bíblico, Falar sobre algumas coisas muito importantes sobre a sorte. A sorte dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão espiritual. Quero contar aqui uma experiência que o meu pai teve, certo? Eu quero contar também uma história aqui de um pastor não, hoje ele é bispo, Não vou citar o nome dele, nem da família dele, porque essa história meio constrange ele, que ele teve aí uma sorte, de ganhar muitos anos atrás um prêmio da Mega Sena, da loteria, milionário, e ele não pegou por causa da religiosidade. Então vou explicar para você tudo isso, mas antes quero convidar você para se inscrever nesse canal, esse canal que tem se tornado um canal de bênção. Queridos, nós temos aqui devocionais diários de oração todos os dias. E eu tenho certeza que se você vir participar, você também vai receber a graça do Senhor e grandes milagres na tua vida. Se inscreva então nesse canal, aperta o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses vídeos, dessas orações, desses comentários também que nós fazemos aqui, E eu tenho certeza que isso vai edificar muito a tua vida. E para você, meu irmão, que já vem aí com aquele preconceito sobre esse assunto, meu Deus, é pecado, aquela coisa e tal, espera o vídeo todo para poder colocar o seu comentário aqui, para você não passar vergonha. Espero que eu vou explicar para você aqui, assista o vídeo todo para que haja uma coerência no seu comentário. Não sai disparando aí palavras como um doido, como uma doida, não. Espera, meu irmão, espere, tá bom? Tenha calma, acalma o teu coração, tá bom? Então, antes de começar aqui a comentar, eu quero convidar você, marca o seu joinha, marca o seu gostei também, principalmente você que já é inscrito aqui do nosso canal, que já acompanha esses vídeos, marca o joinha, o gostei, que para você não esquecer e depois não marcar, sair do vídeo sem marcar, tá bom? Então, vamos lá. Sorte, Mega Sena, Mega da Virada, prêmio, pecado ou não? Sim, vamos lá. Eu quero que você entenda, existe uma expressão hebraica que significa Mazal Tov. Mazal Tov, Eu não sou especialista na pronúncia hebraica, mas é isso daí. Significa boa sorte, significa parabéns, significa um gesto de congratulação, certo? Por exemplo, quando o judeu casa, é comum os padrinhos, os amigos chegar e dizer Mazal Tov. Ou seja, parabéns por isso, tenha sorte, boa sorte. Então isso é uma palavra, é uma expressão, na verdade, que veio de uma palavra mazal. Mazal é a palavra usada para traduzir como sorte no português. Tem outra palavra hebraica também para sorte, certo? Espera aí. Mas mazal também significa constelação, que tem a ver aí de ver a sorte nos astros, nas estrelas, nos zodíacos, Existe isso, por exemplo, aquela passagem de quando o nascimento de Jesus aconteceu. Quem é que foi visitar Jesus? Os magos, Reis magos, aqueles que viam o nascimento de Jesus ali nas estrelas. Eles viram e conseguiram ir exatamente onde Jesus nasceu, por causa que eles foram guiados pela estrela. Então, se havia naquela época uma certa forma de ler, as estrelas, até hoje isso existe, Existe também aí o tarô, existe os zodíacos, o horóscopo, com tantas formas, e eu vou falar mais sobre isso. Espere, tá bom? A outra palavra hebraica que nós temos aqui é goral. De novo, eu peço perdão aos irmãos se a expressão hebraica não é tão entendível, Mas essa palavra aí, goral, quando fala-se lançar sorte, por exemplo, quando no Antigo Testamento ia dividir as herdades, ou as heranças. Goral, que significa herança, ou quião, a sua parte, a parte sua na herança. Então, quando a Bíblia fala que lançaram sorte, tem a ver com repartir, com dividir uma herança. Preste bem atenção. E também você encontra essa expressão aí para sorte,
de lançar sorte, entendeu? Não, vamos lançar sorte aqui, ó. Esse pedaço do lote aqui é seu. Não, essa fazenda aqui é sua. Não, essa chácara aqui é sua. Então, eles faziam dessa forma. Então, tem essa palavra gohal, que significa herança. Por exemplo, essa palavra gohal também lá no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai encontrar a palavra cleros. A palavra cleros é usada para lançar sorte. Por exemplo, quando os discípulos oram, olha só, ainda tem oração para ver se a sorte dá certo mesmo, tá? Ainda tem a oração. Os discípulos oram e vão decidir quem é que vai ficar no lugar de Judas Iscariotes. Então eles oram e vão lançar sorte, vão tirar sorte. E a sorte, a Bíblia diz que cai sobre quem? Matias. Atos capítulo 1, a partir do versículo 21, você vai encontrar isso. Então, estou dando exemplos para vocês aqui e falando palavras acerca de sorte. Por exemplo, outras duas passagens bíblicas, tem várias, irmãos. Se você colocar aí naquela Bíblia online, você vai encontrar várias. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Saul falou para as pessoas escolher entre ele e Jonatas, aparece a palavra que lançaram sorte. Ele tinha que escolher, lançar sorte entre eles dois. Uma outra passagem agora do Novo Testamento. Lembra do turno dos levitas? Os 24 turnos, para ali eles ficarem um rodízio em cuidar da casa do Senhor, em cuidar do templo, depois que Davi criou o turno dos levitas. Então, até mesmo o turno dos levitas, quem é ou qual a família que vai ficar no turno e qual turno que será, eles tiravam sorte para ver, né? Aí a Bíblia diz aqui, em Lucas 1, versículo 9, que naquele tempo ali, né, onde o próprio Zacarias vai receber a visitação do anjo, aquele tempo ali, a sorte caiu sobre a casa de Zacarias, então era a vez dele, né? Pela sorte foi decidido e ele estaria ali para cuidar da casa do Senhor. Parece sorte que o anjo foi e visitou ele e confirmou o milagre na vida da sua esposa Isabel. Será que existe sorte mesmo? Ou Deus é que está por trás de todos esses acontecimentos, de todas essas coisas? Provérbios 16, versículo de número 33, diz assim, ó: a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta ou a decisão final vem do Senhor. Então, naquela época, havia aí um costume entre os judeus de lançar sorte no colo. Jogava-se pedrinhas no colo, né, ali envolto de roupas, ou até mesmo dentro de vasos. Se você procurar, você vai encontrar eles lançando dentro de um vaso. Aí, por exemplo, se fosse dentro do vaso, pegava aquele vaso e sacudia assim. Aí, a pedra que era daquele homem, por exemplo, uma pedra esquisita, aí o cara botava a mão e tirava a pedra. Aí, tá, peguei essa pedra esquisita, é você, então a sorte é para você. E isso ele fazia para decisões muito importantes, tá? Decisões importantíssimas, né? Até mesmo para acabar com contenda. Aí é que entra a questão. Na Bíblia não vai ter nenhuma dessas relações de lançar sorte para ficar rico, milionário, para um prêmio de uma mega-sena, de uma loteria, para um jogo, né, de azar. Porque quando lançava-se sorte, naquela época, já havia algumas decisões pré-existentes, já tinha uma possibilidade. A possibilidade da pessoa ser sorteada era muito grande. Não é como o da Mega-Sena de 50 milhões e tantos para uma. Não. Era uma sorte mais exata, mas havia o entendimento de lançar sorte, mas não no sentido de você ganhar dinheiro, no sentido de você ficar milionário, ou no sentido de jogatina, né? Não tinha este entendimento, né? Isso foi criado pelos homens depois, para os caras ficar meio esperto aí e ganhar em cima dos outros, certo? Ou seja, não havia apostas para isso. A Bíblia não fala de apostas, né? Apesar de ter um texto só, que eles fizeram não uma aposta, mas como um leilão das roupas, das vestes de Jesus. Quando arrancaram as vestes de Jesus, fizeram uma espécie de leilão. Quem é que vai querer, né?
Ou seja, quem dá mais, então, mas isso até soa meio que pejorativo, mas isso tinha que se cumprir, não é verdade? Então preste bem atenção, como eu ia explicando para você, eu vou contar uma história sobre o meu pai, certo? Uma experiência que o meu pai teve, minha mãe conta isso para mim, meu pai também contava. Minha avó era macumbeira, irmãos, macumbeira de ir consultar os demônios, os guias, aquelas entidades, aquelas coisas, tudo, certo? E um dia minha mãe, assim, recém-casada com meu pai, foi para o centro de macumba junto com a minha avó. Chegando lá, um espírito, por nome de Cibamba, se manifestou em um pai de santo e mandou uma mensagem para o meu pai através da minha avó e da minha mãe. E esse espírito disse que era ele e o 2 de ouro. Olha o nome do outro demônio, do outro espírito. 2 de ouro. Que andava com o meu pai, fazia ele beber muito, certo? E também jogar. E meu pai gostava do tal do jogo do bicho, gostava de uma sinuca, né? De apostar, essas coisas e tal. E ele nem era crente ainda, nem era evangélico, nem cristão, nem nada. Nada. Espírita, né? Desde berço por causa da mãe. Espírita no sentido da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, certo? Então preste atenção, minha mãe vai e chega para ele, ó, nós fomos lá e o guia falou que anda com você e é ele que faz você beber muito e diz que é o outro chamado 2 de ouro que faz você ganhar ou às vezes até perder, é ele. Então se você quer ganhar, olha só a intenção, se você quer ganhar mais nas suas apostas, você tem que ir lá fazer uma oferenda para ele. Então é aqui que nasce, irmãos, aqui que nasce o negócio da adivinhação, de querer ler a sorte, de buscar a sorte em, sei lá, magias, em encantamentos. É isso que a Bíblia vai proibir restritamente. No outro vídeo que eu fiz aqui, eu vou deixar aqui nas descrições, no primeiro link nas descrições, tá bom? No outro vídeo que eu fiz o comentário sobre isso, lá eu cito sobre as pedras que havia na estola sacerdotal, chamada Urim e Tumim, certo? Essas pedras também eram para lançar sorte, era como se fosse uma que acendia para dizer sim, a outra que acendia para dizer não, era mais ou menos isso. O sacerdote se apresentava diante do Senhor com um questionamento, com uma pergunta, com uma indagação, e a resposta de Deus vinha quando aquelas pedras brilhavam. Então o sacerdote sabia que era sim, ou sabia que era favorável ou não favorável, certo? Então a Bíblia diz, e isso era muito importante, então a Bíblia diz que Deus não falou com Saul através de sonhos e nem por Urim e Tumim. Sabe o que Saul faz? Vai procurar a pitonisa, né? Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre o espírito de Piton, o espírito de adivinhação, um demônio, uma entidade que se manifesta nas pessoas para trazer adivinhações. E é isso que é errado, você buscar outras fontes a não ser o Senhor, a não ser Deus, a não ser a palavra dele. O pecado está aí, porque isso também é idolatria. É idolatria. Buscar outros meios que não seja o Senhor, buscar outros espíritos que não seja o Espírito Santo. É isso que é o errado, é isso que a Bíblia condena, né? Aí vai falar dos adivinhadores e assim sucessivamente. Então, a Bíblia condena esta prática. Preste atenção, eu acabei de ler para você. A sorte é lançada no colo, mas a confirmação vem do Senhor. Ou seja, quem controla a sorte, quem manda na sorte é o próprio Deus. É Ele que está por trás do destino. Mas preste bem atenção, eu vou contar outra história para você. A outra história de um pastor, né, que há muitos anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, aquela doutrina brava, sabe que tudo era pecado, que tudo era do diabo, não assistia nem televisão, nada, aquela santidade assim, aquele sistema legalista assim, ó, escravidão, sabe? Meu Deus do céu, a casa não tinha televisão, inclusive o filho dele que é pastor, desse bispo que eu estou falando, ele conta muito essa história aí nas igrejas onde vai, né? E aí, por exemplo,
Para ter uma noção, o homem era assim, o bispo era assim, sabe? Ele era dessa forma. Mas aí o que acontece? A esposa dele, cansada de passar fome, cansada de passar necessidade, cansada de orar e não ver o milagre acontecendo da forma e do tempo que ele queria, ela teve um discernimento de jogar na loteria. Pensa 30 anos atrás, irmão. Se os crentes já hoje, alguns ainda têm a cabeça fechada, imagina 30 anos atrás. Aí tu pensa, meu irmão, sabe o que ela fez? Escondido. Ela pegou um dinheiro e jogou na loteria naquela época. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou, irmãos. A mulher, a esposa ganhou. E quando ela ganhou, era um prêmio milionário, como se fosse esses aí da Mega Sena de 20 milhões, 30 milhões. Ia mudar a vida, a sorte deles. Família ali com muitos filhos, né? O pastor, que é o filho, ele conta, muitos filhos, uma miséria, uma pobreza. Às vezes não tinha nem o que comer. Aí ganha na Mega Sena, ganha na loteria. Sabe o que o pastor, ele na época era pastor, hoje ele é bispo. Aí o que o pastor fez? Mandou ela rasgar o bilhete, que isso era o que o diabo tinha dado. Esse dinheiro vinha do diabo. Imagina, meu irmão. Aí é que entra o questionamento. É pecado? Se você joga, você está consciente disso. Você está entendendo? Que as suas chances de ganhar é mínima. Porém, esse texto diz que a sorte, o homem pode jogar a sorte, mas no final quem determina é Deus. Você está entendendo? Independente se é pouca chance ou muita chance, você sabe que para Deus nada é impossível. Não é verdade? Para Deus nada é impossível. A questão não é se você vai jogar. Não é questão, é do seu coração. Eu digo para você que existe esse espírito chamado 2 de ouro, que é o espírito que se manifesta na vida de muitos homens e mulheres para gerar dependência do jogo, gerar o vício. Então eu acredito que se você faz isso uma vez ou outra, não chega a ser pecado, porque não tem tanta base bíblica para dizer que é pecado. Ah, pastor, mas está dizendo a Bíblia que nós não podemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Então você não pode comprar roupa, então você não pode andar de carro, então você não pode pegar ônibus, então você não pode nem estar assistindo esse vídeo na internet, porque você está gastando dinheiro com a internet, com o celular. Então imagina, né? Aí você começa a raciocinar. Comer, por exemplo. Comer é pecado? Não, depende, não. Mas se você comer muito, se comer muito sim é gula, a Bíblia te chama isso de gula. O sexo é pecado? Depende, né? Se for entre casais, tá casado? Não. Se for entre solteiro, é fornicação. Deus condena isso. Eu sei falar algo para você, que aquilo que é vicioso, aquilo que gerou uma mecânica destrutiva, que já incomoda pessoas, que faz você perder tudo, e você não ganha nada, você entrou num ciclo vicioso, e isso é pecaminoso sim. Aqui, em Aparecida de Goiânia, na minha cidade aqui, pertinho do meu bairro aqui, teve uma desses concursos da Mega Sena, que a irmãzinha católica ganhou. Ela deu uma baita igreja para o padre dela, irmão. Uma igreja enorme, aqui, pertinho de nós, né? Ela ganhou na Mega Sena e deu uma igreja, e a igreja não é bonita, hoje está cheia de gente, porque a igreja ficou bonita. Então isso, ou seja, tem gente sendo evangelizada por causa disso. Não é a questão do dinheiro, irmão, é a questão do que você vai fazer, o seu coração. A pecaminosidade está dentro de você. Então é eu e você, nós que temos que saber discernir. Você acha que se aquele pastor que estava passando necessidade deveria ter devolvido o dinheiro, rasgado o bilhete, sendo que a vida dele, o ministério dele, ele podia investir esse dinheiro em abençoar vidas, em fazer a obra, em fazer muitas coisas com esse dinheiro que veio? É você que tem que decidir isso. Não quer dizer que você agora... Então você tem que trabalhar isso no seu coração. Não quer dizer que você, se ganhou esse prêmio, vai mudar, agora vai ser uma pessoa ignorante, vai ser uma pessoa... Não. Você pode utilizar disso para se beneficiar e beneficiar muitas outras pessoas. Você está entendendo? Se caso isso aconteça. Aqui no nosso canal já teve aqui um testemunho, inclusive no vídeo que eu coloquei aqui, primeiro link nas descrições. É um testemunho de uma irmã que estava aqui nas orações conosco.
E ela ganhou um prêmio da Mega Sena. Não foi os milhões, né? Mas ganhou um prêmio muito significativo. Tem o testemunho dela aqui. Aí eu lhe pergunto, ela estava devendo muito dinheiro. Muito, estava com uma dívida muito alta. E justamente o que ela ganhou como prêmio foi o que ela tinha que pagar. Sobrou pouco. Aí eu lhe pergunto, um prêmio desse que ela jogou, que ela apostou, e ela ganhou aquilo que ela precisava, que ela já estava gerando na campanha aqui em oração. Isso não é uma bênção, irmão? Ah, pelo amor de Deus, né? Com certeza é. Então, você que tem que pesar isso daí, certo? Repito, se é um vício, se é uma dependência, se você está perdendo muito, se você entrou num ciclo vicioso, saia disso, se liberte disso, tá bom? Marque o seu joinha, marque o seu gostei, compartilhe nas suas redes sociais e que Deus abençoe você. Um forte abraço.